gente, sejam muito bem-vindos ao Café com Ben. Esse é o episódio 35, gente. Olha, pessoal, hoje um convidado mais do que especial, além de um grande amigo, um grande parceiro comercial, porque o cara é fera, vendedor nato. Sabe vender, sabe contar história, sabe conectar o cliente, sabe ter liderança e, principalmente, resultado, gente. Hoje eu quero trazer aqui ao Café com Ben o diretor de vendas, diretor comercial, Cláudio Esteves. Olha lá, gente. Preparem-se, prepara as câmeras, prepara vídeo, prepara a foto, porque o meu convidado, ele não é para brincadeira, ele tem uma frase muito poderosa. Liderando estratégias de vendas e alta performance no agronegócio. Seja bem-vindo, grande Esteves, que bom, meu amigo. Depois dessa apresentação, podemos parar. Para tudo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é uma honra para a gente, estar aqui com você também, falar um pouquinho do nosso agronegócio brasileiro. Esteves. É encantador, meu amigo, mas como você falou no início, ela é cheia de desafios. Cheio de desafios, é isso. E é como ter esse sorriso no rosto e segurando os desafios, segurando os pratinhos do produtor, das concessionárias, dos clientes, das regionalidades do Brasil. Quero te ouvir muito, quero aprender muito com você hoje aqui e eu tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito com você hoje. Então, bora, chama todo mundo para cá porque hoje é dia de Café com Ben. Esteves, me fala um pouquinho mais aqui, meu amigo, para quem não te conhece. Fala quem é o Cláudio Esteves, fala para nossa audiência aqui, eu, Cláudio Esteves, sou... Vamos lá, então, eu, Cláudio Esteves, cara, eu sou carioca, você imagina, já começa aí o grande desafio da minha vida, ser carioca liderando uma marca tão importante no agronegócio brasileiro. Então, sou carioca, tenho 48 anos, vou fazer 49. Menino! Desses 31 anos dedicados exclusivamente à área comercial. Então, bacana. Eu costumo dizer que na área comercial você ama ou você não vai dar certo, né? Então tem esse viés, claro que ela é treinado, mas você precisa principalmente gostar de estar com pessoas e tudo mais. Já passei por uma particularidade bacana da minha carreira é que eu passei por várias empresas e eu só repeti o ramo uma vez. Então eu fui adquirindo experiências no ramo de vestuário, de autopeças, de fixação, então de porta a porta. Então isso foi criando essa casca que a gente fala, aprendendo muito, observando muito e aprendendo para estar aqui, né? E aí entrei no agronegócio, já vão 18 anos, né? Trabalhando com equipamento agrícola, e aí já conheço um pouquinho desse Brasil de ponta a ponta e conheço a parte mais bonita do Brasil, né? Que é o que faz aí o nosso grande desafio é alimentar essa população. Puxa. Como a gente consegue estar do lado do produtor rural, entregando o máximo para ele, porque a gente sabe do desafio dele é produzir mais gastando menos. Então isso é o mais importante. Que bacana, que bacana. Olha, Esteves, sabe que nós aí com 26 para 28 anos aí atuando na área comercial do mundo automotivo, mas eu sou um bebê no agronegócio, de forma direta. Indiretamente, nós sempre estivemos juntos, vendendo picape para os produtores rurais, aí, né? Então, nas agri-shows da vida, nos eventos de agronegócio do Brasil, então sempre indiretamente. E há pouco tempo, 4 anos para cá, que nós estamos diretamente vivendo o dia a dia do agronegócio e entendendo, uau, não é brincadeira, é uma máquina de tecnologia, uma máquina de produção, o Brasil despontando na frente de tantos mercados. Eu quero ouvir isso de você. E quero aproveitar e falar para a nossa audiência, olha, quero fazer uma promessa para você. Grava, indica, encaminha para os teus amigos, porque o conteúdo que nós vamos entregar aqui é para você prosperar, para você enxergar outras oportunidades e principalmente desenvolver habilidades que talvez estejam adormecidas. É isso aí, meu parceiro, é a promessa do Café com Ben, Esteves. Eu não posso deixar de entregar, né? É isso. Já começamos com café. Um cafezinho. Né? Falando de agricultura, hoje o café está pujante, crescendo. Coisa boa. Mercado espetacular, esse ano super safra de café. Né? Preço lá em cima. Commodity bom, o preço do café. Isso é importante, porque
Na agricultura é tudo muito cíclico, né? Isso depende muito de bolsa e tudo mais, mas muito de estoque. E o café, há algum tempo, ele vem bem e às vezes não tinha produção. A produção não ia bem. Então a gente combinou esse ano as duas coisas, vai ser espetacular aí pro café. Mas você falou uma outra coisa que é muito legal, que às vezes quem está assistindo a gente não faz ideia do que é a agricultura desse país. Puxa, fala um pouquinho E- para nós. Quase um terço do PIB, é isso? É. Não, a agricultura movimenta esse país, mas o mais importante é que ninguém faz ideia, e aí a gente fala isso porque a gente acaba vivendo num grande centro, né? O nosso escritório, por exemplo, né, da marca, ele está dentro de um centro urbano. As fábricas, algumas sim, dentro de um centro urbano, e pouca gente tem ideia do que é agricultura. E pouca gente tem ideia do tamanho da tecnologia que se tem embarcada. Nem o carro mais bacana que você possa imaginar tem tanta tecnologia como a gente tem nos nossos equipamentos. Uau, incrível. Hoje incrível. eu costumo dizer que a gente bota às vezes o GPS lá, nossos controladores aí para te levar, o Waze, Google Maps, qualquer uma dessa, e você às vezes você erra 50 metros da onde é, tem uns erros, ele te leva bacana, Ok. mas às vezes dá do ponto de chegada. Na agricultura, você sabe qual é o erro máximo de um piloto automático, por exemplo, de uma máquina? Erro máximo. Se ela for errar, Pega essa, gente. Qual é o erro máximo de uma máquina de precisão? O que você está falando de plantio, para de plantar, para colher? colher, para pulverizar, Ok. qualquer que seja o teu trabalho naquele dia. O erro máximo de uma máquina, quando você tem um sinal pago, quando a gente fala de base RTK, tudo são mais de 32 satélites comandando uma máquina, o erro máximo é de 2,5 centímetros. Então, se ela errar, né? Se errar, Caramba, como meu. se você estivesse na lua, falar, eu vou acertar uma formiga e acerta. Então, tamanha a exigência desse mercado, porque, de novo, por isso que a agricultura ela é encantadora, né? Eu falo isso lá dentro para as pessoas que estão lá trabalhando, porque muita gente não entende a urgência do negócio. Então, o agricultor ele não planta soja porque ele é apaixonado pelo soja. Ele não planta milho porque ele é apaixonado pelo milho. Lógico, é uma commodity, isso é um negócio, Sim. tá? Boa. E esse negócio ele tem prazo. O cara tem lá, o agricultor ele tem um período de um mês e pouco para botar a planta no chão. Botar não, né? Que ele está plantando dinheiro. Boa. Então, às vezes ele fez um investimento Tá plantando gigantesco. dinheiro. É isso aí. E aí ele precisa plantar bem, né? Quando você tem um dinheiro que você quer investir, você não faz o melhor investimento possível, porque você precisa que seu dinheiro se multiplique. E quando ele escolhe uma plantadeira nossa, por exemplo, é mais ou menos isso. Ele está escolhendo a melhor plantadeira que vai botar mais dinheiro no chão e que vai brotar esse dinheiro, ele vai se multiplicar. Então, é basicamente isso. E aí, imagina, o agricultor ele está ali, a gente vendeu equipamentos que não são, né, os equipamentos de agricultura, principalmente de alta performance, eles têm um valor de investimento alto. E aí ele vê o dinheiro dele brotando. Porque, Esteves, essa era exatamente a pergunta que eu ia te fazer. O que torna o vendedor do agro diferente de outros mercados? É exatamente o que você está falando. É. Então, não é vender um produto simplesmente. Não. O cliente ele vai plantar dinheiro e ele vai ter que extrair desse plantio um máximo de dinheiro, que é um grande investimento. Então, dentro da agricultura tem duas coisas, né? A gente fala de frequência. Que o vendedor precisa ter. Ele precisa estar lá ao lado do produtor, ele precisa visitar. O vendedor precisa, o agricultor ele precisa primeiro sentir confiança em quem está representando aquela marca. E depois a marca específica, claro, né? Você tem uma marca que está te dando um suporte por trás. Mas eu costumo muito dizer isso, é frequência. Eu estou ali, eu me coloco ao lado, porque o cara precisa, porque ele está ali e ele percebe que você está cuidando e ajudando a ele, primeiro, a multiplicar aquele dinheiro dele. Então, as escolhas dele, muitas das vezes, é uma escolha muito racional. Boa, perfeito. É uma escolha que, para determinados produtos, ela é zero emocional. E eu falo que a gente fala muito de agregar valor ao nosso produto, o value selling, que é uma palavra em inglês que o pessoal usa.
como a gente adiciona valor ao meu produto. A engenharia produz, ele fala assim, olha, esse meu produto aqui, ele vale tantos por cento a mais do que qualquer um concorrente, ou ele vale menos, não interessa o que se faz. Isso é adição de valor. Só que a adição de valor... Value selling. Uhum. Só que a adição de valor não é só dentro de um produto. Quanto esse produto ele produz mais? Ele está, inclusive, ligado ao vendedor. Como esse cara faz a cobertura da área dele, como a concessionária que está ali do lado dele, ela também se coloca à disposição do cliente. Porque, às vezes, eu vou entregar um produto com muita tecnologia, com o que o agricultor precisa, mas todo equipamento para. E aí, pasmem, que na agricultura é assim, ó, quando parou, estava trabalhando. Ó, pega essa. Porque... É tipo pneu furado. Quem é que planeja um pneu furado, né? Ninguém planeja, assim, né? O pneu furado no carro, ele podia estar indo passear, Boa. ele podia estar indo para o shopping. Ninguém vai para o shopping com um trator. Boa, então sempre está trabalhando. Sempre tá o trator trabalhando. está sempre trabalhando. E aí começa esse alerta, né? Ninguém pega um trator, vamos para a igreja hoje, né? Não, já foi, né? No passado, você pegava a cidadezinha, Sim, pessoal verdade, ia no trator verdade. e tal, mas hoje em dia não acontece mais. Então, sempre que uma máquina para, ela está ali. E ali começa todo... E eu digo para as pessoas que quando uma máquina para, é uma oportunidade que o cara tem na vida. Olha, pega essa. Quando uma máquina para, o vendedor tem uma grande oportunidade na vida. Como se resolve esse problema para o agricultor, ou para qualquer um, isso você pode botar em qualquer negócio. O como você se predispõe, como você está junto desse negócio. Como você resolve o problema dele. Isso está no contexto de adição de valor. Porque eu costumo dizer que assim, ó, não é o Ben Yedder. Quando você está por trás de uma marca, que a gente está no Café com Ben, né? Então tem a marca, tem o teu nome gravado. E o vendedor, ele sempre tem a marca dele atrelada a ele. Ah, é o Ben Yedder da Valtra. Ah, é o fulano da Valtra. Ele tem esse nome. Então ele tem esse poder na mão. Então o que eu costumo dizer, frequência, visita, entender o negócio do cliente, se colocar ao lado do cara. Em algum momento, cara, esse cliente vai entender porque tem valor nessa relação. Boa. Né? Porque em algum momento ele vai estar ali tentando cuidar do negócio dele. Então, poxa, que legal. O mercado agrícola ele tem dessas coisas, um pouco diferente do mercado de automóvel, que o cliente procura a concessionária, muitas das vezes ele vai à concessionária para ver um modelo novo e tudo mais. No nosso caso, o vendedor é porta a porta, ele precisa visitar, precisa abrir porteira, que a gente fala. Abrir porteira. Abrir porteira, boa. Então, a gente vai sempre em busca do cliente. Eu vejo, a gente vive vendas todos os dias e aprendendo no agronegócio todos os dias, a gente percebe o seguinte, sempre vendas inicia-se por um momento de empolgação, né? O vendedor, ele já vislumbra o que vai vender, o que vai poder comprar, o que vai poder passear e tudo mais. Daí vem muitas frustrações, porque o dia a dia de vendas não é moleza, gente. É cíclico, é sazonal, especialmente no agronegócio. Então, como o vendedor, ele consegue sustentar isso. E eu vi uma coisa muito legal que você falou, que você enxergou propósito no agronegócio. E muito bacana, a gente, quando conversa com o Claudião, com o Esteves, ele fala de propósito. É legal. Ben, vamos tomar café, porque o produtor precisa vender o produto dele. Ben, mesmo eu não tomando açúcar, eu digo, pessoal, toma açúcar porque eu tenho muitos clientes. Então, isso é legal, isso é propósito, porque ele não vê só negócio para a Valtra. O Esteves, ele vê um negócio para quem está comprando Valtra, que esse produtor precisa ver. E é muito legal. E quando o vendedor entende o poder do propósito, pode ter momento ruim, momento não tão bom, momento muito bom. O propósito está sempre à frente. Faz sentido isso? Faz total. E você falou um negócio bacana e que eu levei isso, porque do meu dia a dia o grande desafio é como é que eu mantenho essa chama acesa das pessoas, do time, dos funcionários. Então isso está dentro do meu papel, criando oportunidades e junto com o meu time no campo. E esses dias eu estava fazendo um comentário para as pessoas que foi exatamente o que você falou. O vendedor tem a maior oportunidade na mão de mudar a vida das pessoas, tá? Por quê? Primeiro, você pode estar entregando para o cara ou um sonho dele, ou ele pode estar entregando uma solução, então ele tem esse poder. Mas, por outro lado, eu falo como é que é a preparação, né? O vendedor, ele tem que se preparar, cara.
Não adianta ele achar que muita da gente fala assim, não, vai lá, oferece, em alguma hora vai dar. Não, não é assim. Por isso que eu falo para os vendedores, muitas das vezes eu falo assim, cara, você tem que se preparar. Por quê? Primeiro, mentalmente, você acabou de falar para lidar com frustração. O vendedor, no geral, são os caras que mais enfrentam frustrações todos os dias. Porque ele faz 10, 5, 15 visitas, ele vai tomar 10 nãos, 12 nãos para ter um sim, 2 sim. Como é que você está preparado para receber essa frustração? Boa. E primeiro, tem que ter, eu sempre falo que vendedor bom, ele tem fé, né? É isso. Por É quê? verdade. É a fé de que vai dar certo. Na próxima vai dar certo. Ele tem que estar lá com um sorriso no rosto, ele tem que estar animado, entendendo e confiante daquilo, porque ele se preparou. A preparação também não acha que vai cair do céu. Então o vendedor tem que entender que não é só ser bom de conversa, não é só... Não, Boa. é se preparar. O vendedor bom de conversa, ok, tem que ser bom de conversa, Lógico, não mas isso hoje é só um pedacinho, porque olha o que você falou de tecnologia, de precisão, olha o que tem de por trás de tudo isso que faz com que, se não tem argumento, se não entende o negócio do cliente, qual é o tipo de cultura, do plantio, a região do Brasil, sazonalidade... Eu vou lá com conversinha, eu vim tomar um café contigo. Não, vim tomar café faz parte, tomar um chimarrão, gauchão, tomar um chima. Mas, olha, o que eu posso... E ter informações de mercado, né, Claudião? Sim. Informações de mercado, o que está acontecendo no preço do commodity, não só no Brasil, e isso é mundial, né? Isso interfere, o Brasil é o celeiro do mundo, como falam. Não, é exatamente isso. Acho que a preparação, eu digo... que é o que você falou, o bom de conversa, mas como é que a gente gera e cria necessidade? Muitas das vezes a gente precisa criar necessidade no cliente. Boa. Ele não está entendendo. Vamos lá, eu tenho um baita produto que a principal característica dele é a redução de consumo de combustível. Ok. Vou chegar, como é que a gente se prepara? Chega, bem, cara, hoje eu tenho uma solução que tu vai economizar não sei quantos R$1.000 por ano. Pá. O cara vai querer te ouvir, não vai? Boa. Quanto que você costuma consumir de diesel por ano aqui na tua fazenda? Independente do que ele, mas quando você fala para ele que você está trazendo uma solução para ele, que ele vai economizar no mínimo 20% do que ele gasta de combustível, o cara vai falar, mas que é isso? Vamos sentar aqui e vamos conversar. Sabe? Preparação, é a gente tentar criar as oportunidades, resiliência, né? Acho que o vendedor precisa ter muita resiliência. Muita resiliência. Ter uma cabeça boa, alegria, não adianta. A gente daí que entra o propósito, Claudião. Entra o propósito. É o que a gente procura levar para as pessoas. Cara, muito mais do que pagar o teu boleto, pagar as contas. Ben, mas eu preciso pagar... Não, tá tudo certo, gente. Mas quando eu tenho propósito, que o propósito é a prosperidade do meu cliente, do produtor rural que tá lá, faça sol, faça chuva... E você, não é que a vida de vendedor é fácil, tem que pegar a estrada de barro, tem que visitar o cliente, tem deslocamentos enormes, não é isso? Quilômetro... Você anda 300 quilômetros em estrada de barro. Quantas horas? Isso? 6 horas. 6 horas para fazer uma visita. E que pode não dar nada, como você bem disse. Como é que se trata a frustração? Agora, o cliente percebe, né? Quando você olha, ele reconhece, você veio até aqui... Rodou 6 horas, mais de 300 quilômetros para saber como eu tô, como é que tá o meu negócio, trazer uma solução. Gente, não tem como o cliente não reconhecer. Não, em algum momento isso vira a teu favor. E de novo, né, a gente tem que ter essa consciência, porque muitas das vezes a gente acha que é pura e simplesmente contar a história, mas aí que tá. É que muitas das vezes você tem um baita produto na mão e não está sabendo como lidar com o cliente sobre isso. Boa. Porque também não é fácil, né? Porque se fosse simples, só existiria uma marca no mundo, porque quem tiver mais tecnologia, quem tiver mais... Não é. É todo o contexto do negócio. E principalmente no agro, Bento, o agro não é venda de emoção, não é uma venda. Você tem muito pouca coisa de... Você tem a paixão pela marca, né? A gente lá tem os nossos clientes que são chamados de valtreiros. Os valtreiros, eu adoro chamar. Sabe, são pessoas apaixonadas pela marca. Mas por quê? Porque a gente entregou a solução que ele precisava. Né? E a gente soube conversar sobre isso, a gente soube demonstrar sobre isso, né? Então, como a gente
aprende todo dia, como a gente consegue conectar com o cliente, do propósito, o que faz sentido para aquele cliente. Muitas das vezes a gente está querendo uma solução, acha que a gente tem uma solução enorme na mão, só que o cliente está querendo outra coisa que às vezes o teu produto tem, mas você não está sabendo se encaixar. Então, Boa. entender todo o teu meio ambiente ali, quem é cada um dos clientes, entender? Por isso que eu falo que é muito mais do que produto, é muito mais do que... são pessoas. Quem está ali comprando é uma pessoa que ele compra por um determinado motivo. Ah, eu quero plantar melhor, eu quero ter mais eficiência, eu quero colher melhor, eu quero pulverizar melhor. Ok, mas tem sempre um gatilho, né? O que mais é mais sensível para esse cliente, né? Boa. Tem cliente que o sensível é o bolso, amigão, né? Meu bolso é sensível. E tem que Você perceber. tem que saber lidar com isso. Ah, o Exatamente. preço é o mais importante, né? Nem sempre é preço, mas às vezes é. Mas aí você consegue, não é o preço do produto, é o quanto ele economiza no todo. Perfeito. Porque você está comprando um produto mais econômico, que quebra menos, que para menos, que dá menos dor de cabeça. No final das contas, você tem que saber mostrar para ele, olha, o preço de aquisição é mais caro, mas que a gente tem uma frase lá que a gente chama de o custo total da operação, que a gente faz uma conta até a vida útil da máquina, que dentro desse contexto ela se torna muito mais viável do que outra. Então, são percepções, entender as pessoas, visitar a frequência, gostar de gente. Olha lá, ali. Visitar, frequência e entender o valor de alto impacto financeiro na vida do cliente. Isso é relacionamento. Então, quem entra então no agro é isso. Ben, você quer vender no agro? Se você veio para fazer uma grana e ir embora, não vai dar certo. Você tem de vir para ficar. Mostra, cria raízes na região. Mostra que você tem conhecimento sobre a região, sobre o produto, a solução. É mais que produto, né? É a solução que você traz para o cliente. E isso faz com que, entendendo, e nas ações que tivemos junto com vocês, na Arena de Vendas Valtra, muito legal ver essa coisa da tradição. Da cultura, da tradição Valtra, por onde nós estivemos, e os clientes, anos já clientes da Valtra, se sentindo valorizados, percebendo um ambiente familiar, um ambiente gostoso e de prosperidade. Isso é marcante para mim e toda a equipe, e toda a nossa equipe. Para quem quiser conhecer um pouquinho disso que você está falando, a gente tem lá na Valtra, né? Quem quiser olhar o Instagram da Valtra, tá lá, o @ValtraBrasil. Olha aí, @ValtraBrasil. Tem que ver o que essa rede social é ativa, gente. É muito bom. Até vou pedir pra Rosinha um cafezinho. Poxa, mais um cafezinho. Meus produtores de café amam aí. Ó, Tuana. Gente, vocês têm de conhecer uma mulher maravilhosa. Tuana, esposa de Cláudio Esteves. E eu tenho, sabe quem, gente? Eu tenho a minha... Esse é o meu ou é o do Claudião? Esse é o meu. Eu também tenho a Rosinha. E Cláudio Esteves tem Tuana, maravilhosa. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você. As pessoas falam isso também é algo família, né, cara? Que quando você tem todo esse suporte que você pode estar... Pô, eu viajo esse mundão aí, passo boa parte da minha semana. Eu só passo uma semana do mês em casa porque eu tô com visita, com frequência, com relacionamento, né? Não basta ser você só é bom o diretor nisso, da Claudio. marca. Eu preciso estar lá junto. E você tem um suporte que você tem em casa, né? A Rosinha ali, espetacular, e a minha esposa Tuana, que é fantástica. Você falou a palavra certa. Ela é a família é sempre o nosso combustível, né? Então, quando a gente está bem, e não é, né? Falam lá que tem sempre uma mulher ao lado do cara. Você tem toda a razão. E eu sei, hoje você tá indo para casa hoje, certeza que você tá cheio de saudades. Cara, como é bom isso. Tem as Marias lindas, as filhotas. A gente se revigora, né? É incrível isso. E é como eu sou muito feliz no meu casamento. Muitos desafios já passei, mas a gente está muito feliz por isso. E como é bom poder voltar para casa e ter um porto seguro. Sim. E eu acho que isso está totalmente ligado ao agronegócio, à cultura, à tradição, à continuidade. Então, família é isso. Família é continuidade. Não é isso, Claudio? Frequência, né? Frequência, gente. Então tem que cuidar. Tem que bater na mesma frequência. Família nós temos de cuidar, gente. É como o campo. Se não cuida, não dá certo. Não dá bons frutos. Não dá bons frutos. O que eu aprendi, tenho colocado, Esteves, assim,
todos os dias da minha vida eu aprendi pontualmente. Eu tenho 55 anos e há 4 estamos diretamente no agro. Então eu sou um bebê nesse negócio e aprendendo todos os dias. Aprendendo com os produtores rurais, quando a gente vai na concessionária e conversa, com os dealers, que são os donos das concessionárias, e os nossos amigos da fábrica. 2 coisas muito poderosas. Quem chega primeiro bebe água limpa e a antecipação é o segredo de tudo. Olha que poder. Quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. E a antecipação é o grande segredo. Ou seja, quem se antecipa está na frente. E claro, se você está na frente, você vai beber água limpa, porque vocês entendem essa expressão. Ô, Claudião, você que é do agro, explica essa coisa do quem chega primeiro bebe água limpa. Fala aí, você que é o cara pé no barro. Rapaz, eu vou dizer um negócio para você, né? Eu acho que as duas frases elas estão diretamente ligadas, né? Porque hoje você antecipar, entender aquilo que você pode estar ajudando o teu cliente, já é o chegar primeiro. Porque quando você começa a entender, a gente estava aqui conversando sobre isso, você precisa entender o cliente, entender o que faz sentido para ele, entender aonde você está pisando, isso tudo é antecipação. É isso. E aí, com certeza, a água limpa ela vem. Né? Não tem jeito. Boa. É. Porque é isso, né, gente? Imagina o seguinte, quando passa a boiada no rio, o rio ele tá ali com a água limpinha. Quando você chega no rio, antes da boiada passar, a água tá limpinha. Passou a boiada, meu amigo, você não vê mais nada. É terra arrasada. É terra arrasada. Então essa que é a visão. Então você, profissional de vendas, que quer se destacar no agronegócio, entenda o mercado, entenda a sazonalidade, entenda a cultura, o negócio do teu cliente, entender como está o preço do commodity. Eu visitei o sul do Brasil agora e especialmente produtores de arroz. É arroz, né? Você é um bom gaúcho. Eu sou um bom gaúcho. É arroz. 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 Eu amo, eu adoro, cara. Eu tô sempre no Eu estive em sul. Santa Maria e lá os nossos amigos do grupo Felite, grandes amigos, obrigado pela recepção que tivemos lá em Santa Maria. Falou, Ben, uau, estamos estocados, estamos com bastante produto e o desafio do preço do commodity, que tá baixo, então tem ter saúde. E aí que eu aprendo mais uma coisa. Gente, eu sou vendedor, né, pessoal? Vendedor é ansioso. Tem que aprender todo dia. Tem que aprender. E eu aprendi, sabe o que nessa viagem que eu não sabia? Que o arroz bom é o arroz velho. Eu falei, como assim? Mas não vinho? É o fresquinho? Isso é vinho ou não? Não, o arroz bom é o arroz... Que não é arroz velho, gente. O arroz bom é o arroz silado de no mínimo 12 meses. Igual vinho, cara. Esse é o arroz bom. Então o cara que produz e já quer vender, já vai ensacar, já vai pro supermercado, ele não fica tão bom porque ele fica espumoso, ele fica mais grudento. Então, se você acha que o arroz bom é só pela qualidade, não. É pelo tempo de estoque, o tempo de silagem. Aprendi agora nessa viagem. E o sul do país, né? A gente tem fábricas, né, no sul do país. A gente tem uma fábrica Linda grande, fábrica, a Grande Tratores em Canoas, ao lado de Porto Alegre. A gente tem Ibirubá, nossa fábrica. Birubá, visitei, de que incrível. plantadeiras. Tem Santa Rosa, que faz as colheitadeiras. E a resiliência do povo gaúcho é o que mais me encanta. Primeiro que eu falo que se a agricultura desse país ela é o que é, foi pelos gaúchos ter. Hoje os gaúchos subiram Mato Grosso, Impressionante. sul do Maranhão, né, lá em Balsas, Piauí, Isso. Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Rondônia. Mato Grosso do Sul, Paraná. Então, bom, a soja nasceu lá, né, nas origens que a gente tem da soja, não nasceu, mas onde começou a soja no Brasil foi em Santa Rosa. Né, a terra da saudosa... Não sabia. Saudosa não, da Xuxa, né? Não saudosa, pelo amor de Deus. Tô eu aqui, né? Porra, eu fui baixinho, né? Pelo amor de Deus. Mas é bacana como isso se difundiu. É mesmo, a soja começou naquela região. No Brasil, sim, Santa Rosa. Okay. Conhecido também como Santa Rosa. Santa Rosa, é isso aí. Então, assim, a gente vê o cuidado e a capacidade que se tem, e
graças a Deus, depois de alguns anos de frustração de safra no Rio Grande do Sul, eu estou indo para lá domingo, inclusive agora, Opa! que a gente começa a Expo Direto, né? Então, uma grande feira no Rio Grande do Sul, uma das mais bem organizadas do Brasil, uma feira que reúne milhares de agricultores, onde a gente tem a oportunidade de se conectar com nossos clientes, né? Que a Valtra tem no DNA dela, e é um DNA que a gente foi criando ao longo do tempo. Primeiro, a relação com o cliente, né? Que são os valtreiros, é essa proximidade que a gente gosta de ter. E as feiras têm esse poder. E as feiras têm um poder. E ali é onde a gente tem o nosso grande ponto de encontro. A gente consegue reunir todos os clientes, a gente consegue apresentar o que está vindo de tecnologia, de novidade, de tudo que se tem no agronegócio de mais moderno. A gente acaba aproveitando essas grandes feiras para estar lá. É super cansativo, aí vem a resiliência do vendedor, isso vem aí. a perseverança, a persistência, tudo isso que a gente precisa ter, mas ali a gente se encontra e tem o nosso portfólio praticamente completo para apresentar aos clientes lá. Então é muito bacana. Então a próxima, a feira é Expo Direto, na cidade... Não Me Toque. Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Don't touch me. Olha, sabe o que eu tenho visto, Esteves? Nós, nesses quase 30 anos, aí visitando muitas feiras, né? Feiras de todos os tipos. E o que me chama a atenção, o quanto os vendedores têm que se reinventar todos os dias. Por quê? Ele sai do conforto da sua concessionária, do seu ambiente de trabalho, e vai para um lugar, muitas vezes, que não tem a infraestrutura da concessionária, ar-condicionado, conforto, banheiros. No agro é só isso, tá? Vendedor de agro é vendedor de campo. Especialmente as mulheres. Então as mulheres sofrem um pouquinho mais do que os homens, o homem é mais à vontade. O ponto é, muitas vezes a gente tem que virar a chavinha dessa turma e falar, gente, você tá aqui na feira. Você deixou tua casa, muitos vieram de longe, vão ficar uma semana fora de casa. Aproveita o momento, você tá aqui. Isso então, cada oportunidade... Bom, primeiro, fala para todos os teus clientes que você está na feira, que você está lá, que está aguardando para tomar um café, tomar um chimarrão, comer uma carne, conhecer as novidades, mas tem alegria em servir. E a gente, às vezes, chega e vê, porque o momento é desafiador, gente, não é real. O pessoal apático, sabe, Esteves? E o cara deixou a casa dele, ela deixou a casa dela, e chega lá e fica apático. Aproveita o momento, cria um ambiente legal, um ambiente alegre, com os outros estandes, os adversários, parceiros, tá todo mundo no mesmo pacote, gente. E quem melhor cuidar do cliente, ser mais resiliente, alegre, vende. E é isso. Então é isso que a gente acaba levando como inspiração para a turma. De novo, o que você falou, antecipação e quem chega cedo bebe água limpa. Por isso que tem que ter, por isso que o cara tem que amar aquilo que ele faz. Por isso que ele tem que gostar, principalmente gostar de gente, gostar de relacionamento, de estar com pessoas, de se relacionar, de se entrosar. Porque quando você consegue fazer isso de uma forma mais rápida e fácil, você percebe o que teu cliente precisa. Você consegue tirar dele aquilo que ele precisa. E de uma forma natural, porque eu vejo muita gente falando sobre métodos, porque tem o método da venda. Cara, você precisa gostar daquilo que você faz. Você precisa se relacionar e ser de verdade, entender o que o cliente quer. É muito simples. Às vezes você está ali, eu vejo muito vendedor ansioso, né? E ele já chega assim, não, essa máquina é fantástica, ela faz isso, ansioso? Aquilo. Né? Ansioso? Vendedor ansioso? Aonde? Cadê o Rivotril? Tem Jeder? Você é ansioso. Sim, a ansiedade faz parte, mas como a gente controla ela... Esse é o ponto. Porque a ansiedade ela tem dois pontos, um bom e um ruim. Porque o ruim é isso, você pode estragar a tua venda pela tua ansiedade. Boa. Você não capturou, atropela. Você atropela, você não capturou o que o cara queria. Então tem certas coisas que você fala e não consegue sequer entender o que o cliente está buscando. E eu falo que para mim, a principal qualidade que um vendedor precisa ter, eu digo que acho que o vendedor tinha que fazer curso de jornalismo. Opa, me conta mais. Curso de jornalismo. Porque ele tem que saber perguntar.
E o vendedor quer dar resposta. Só que você vai dar a resposta, você precisa saber a pergunta. Perfeito, perfeito. Então, uma das grandes qualidades que o cara tem é saber perguntar. Você Boa. precisa entender. Você foi lá visitar o cliente, né? Vamos lá, né? Por isso que eu falo que o agro é um pouco diferente. Você tem duas vertentes da venda. Uma quando você recebe. O cara entrou na tua loja, você espera que ele está interessado em alguma coisa. Perfeito. Ele Aham. entrou numa loja, ele quer ver um carro. Ele conhece a minha marca, ele sabe que Carro, ele um quer. Então, trator, uma roupa, o que quer um que- celular, a um hora que móvel. a hora que ele entrou, Aham. tá ali. Ô, tudo bem? Que eu posso te ajudar? Ok, ele vai falar para você. Agora, quando você vai visitar o cara que não tá te esperando, fazer uma visita, né? Você tem que visitar. Passar lá, oi, bem, tudo bem? Como é que você tá? Como é que você começa a entender, como é que você começa a criar oportunidade? Você tem que começar a perguntar, como é que tá? Tem alguma coisa? O que a gente pode te ajudar? Olha, eu tava vendo sobre... Então, é como a gente pergunta. A Boa. pergunta certa, ela vai abrir a porta para você. Agora, tem gente, por isso que eu tô falando da ansiedade, né? A ansiedade que eu achei, nossa, eu tô com uma novidade assim, Blá, 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 e atropela tudo. Claudião, você falou uma coisa muito, muito real. A gente pergunta normalmente para clientes: Uhum. você gosta de ser abordado no showroom? A gente faz essa pergunta. Sim. Eu vou te falar, 90% dos clientes falam assim: não, eu gosto de ficar à vontade. Sim. Bom, mas se você for abordado por um profissional de vendas que tenha um conteúdo que tenha conexão com você, que ele venha te apresentar novidades que tenham a ver com a sua vida, e que você vê que faça perguntas inteligentes e que mostre uma pessoa com conhecimento, você gostaria de ser abordado por esse vendedor? Ah, aí é diferente. Então, Pois é. mas você só É vai isso. entender isso perguntando para ele. Perfeito, é isso. É uma leitura rápida do cliente e de que maneira eu me conecto ao cliente. Por isso que eu fico apavorado com isso que eu vou em qualquer... Eu faço muito cliente mistério, eu adoro visitar, legal. independente do ambiente comercial. E eu gosto de ouvir, eu entro na loja, começo a ver as coisas e o vendedor vem, se apresenta, fala: olá, bom dia. Alguns falam: seja bem-vindo. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Falei: caramba, que oportunidade perdeu de me atender, que oportunidade perdeu de perguntar o meu nome, de falar das novidades, o que aconteceu nessa semana. Já é cliente nosso, é a primeira vez nos visitando e ser atraente. Olha, gente, vou falar uma palavra real. Você quer vender? Você tem que ser sexy. Pega essa. Se você quer vender, você tem que ser sexy. Mas veja, que não é o sexy de sensualidade, por favor. É o sexy de atraente. Você tem que ser atraente. Gente, luz atrai o quê? Atrai os bichinhos todos da noite, porque luz atrai. Então você tem que ser luz, você tem que atrair o cliente. Você tem que ter conteúdo, É né? isso, daí eu Você tenho o precisa saber do que você tá conteúdo, né? falando. Por isso que a gente fala Esteves? da preparação, que é Aí importante. faz toda a diferença. Eu não entendo nada do meu negócio, não entendo nada do mercado, não entendo nada de gente. Como eu vou vender? E aí faz toda... E aí essa é a E aí a frustração é maior, né? total. Daí não fecha. Daí o outro vende, só deu sorte. E eu queria te fazer essa pergunta. O que você vê no agronegócio da diferença de um vendedor mediano para um vendedor extraordinário? O pô, você todos os dias está falando com vendedores, tendo feedbacks de gestores. O que você vê assim, Ben? O vendedor extraordinário, ele tem essas características. Já falou de frequência, Sim. falou de consistência. O que você vê mais assim que te chame a atenção? E se tem alguma coisa relacionada à idade ou não tem nada a ver com a idade? Eu acho que não tem nada a ver com a idade, mas assim, tem muito a ver com o desejo daquelas pessoas, né? Porque tem. Por isso que eu costumo dizer que você precisa gostar daquilo. Uhum. Porque é ruim você estar, né? Você nunca vai fazer o seu trabalho bem feito se você não tiver paixão, se você não tiver alegria de estar nesse ambiente. Então, eu digo assim, ó, o agro é um mundo um pouco à parte, que não é diferente, porque é só a gente fazer a tradução e a leitura correta, né? De novo, não é uma venda de emoção, é uma venda muito mais pautada em decisões agronômicas ou não.
Mas eu digo que para um vendedor espetacular, principalmente no agro, a preparação ela é muito importante. Porque não é simples. Primeiro que se a gente for olhar um trator, né? O trator, entre aspas, bem entre aspas... Falando para nossa audiência, me dá uma ideia de valores. Qual é o trator mais barato? Qual o trator mais caro, considerando talvez uma colheitadeira? O trator você vai ali de 190 mil até 2 milhões de reais, um trator, né? Aí você tem um trator com plantadeira, 3 milhões e meio, depende do tamanho, depende de tudo isso, né? De propriedade. Olha a variável. Sim, não. Caraca, de 190 a 3 milhões e 500. Cara, é muita coisa. Aí você sai de pulverizador. E isso é interessante também, porque no agro, por isso que eu falei no início sobre os 2,5 centímetros, qualquer 2 centímetros, qualquer 5 centímetros, representa no final milhões de reais. De desperdício. De desperdício ou de falta de produto. Por quê? Falta de produto. Porque você imagina que se você deixar, o cara tem lá 10 mil hectares, 20 mil hectares, um grande produtor. Se você vai errando 10 centímetros para um lado ou para o outro, você deixa de botar muita planta no chão. Então, ao longo desses 10 mil quilômetros, você deixou de colher algumas sacas de soja. Quando você fala de pulverizador, que você precisa às vezes entrar, dependendo da cultura, você passa 14 vezes com um defensivo, com tudo. Uau! Que você precisa. 14? Soja dá umas 8, 9 vezes. 8, 9 vezes. Imagina que o cara tá lá com um pulverizador com uma barra gigantesca de 42 metros. E por isso que eu falo de piloto automático, você não vive sempre. Porque você tá lá na ponta. Onde que você passou veneno? Como é que você, na próxima passada, quando você volta, aonde foi? Então, o pulverizador ele desliga aquelas seções automaticamente se está sobrepondo, né? Ok. Porque se eu deixo sobrepor, eu primeiro estou gastando produto que eu não deveria, e também se eu deixar sem pôr, sem colocar produto, aquela planta provavelmente vai produzir menos. Então, qualquer erro que a gente tenha custa milhões de reais, milhões, não é? Incrível. Você consome mais combustível, você joga veneno fora ou deixa de colocar, você bota menos planta no chão, e quando você também está colhendo, se a plataforma ela não estiver sempre cheia, se você deixar um pedacinho vazia sem produto, você, no final das contas, você precisa dar 2, 3 vezes uma volta, então você consumiu combustível e a máquina trabalhou mais. Então, por isso que eu falo que a preparação para o agro ele é muito importante. E o nosso cliente ele dá muito valor a isso, né? E aí que eu falo, né? Você precisa capturar o que esse cara está esperando. Você precisa entender dele, o que para ele faz sentido. E aí sim você vai dizer, olha, meu produto é esse, isso, tá muito aquilo que você precisa. Aqui eu trago uma diferença para você. Então a preparação, cara. E são produtos, de novo, complexos e que muitos detalhes fazem a diferença, né? Não é só... o cara precisa entender de operação, ele precisa entender de plantio, ele tem que ter argumentos agronômicos, o porquê que aquela máquina ela entrega mais. Por isso. Então, os detalhes eles fazem a diferença, só que você precisa, de novo, você tem que ter a base daquele produto, o que esse produto é diferente dos demais e capturar o que o cliente quer. Puta, isso aqui faz a diferença. Então, 3, 4 itens, porque, na verdade, para o agricultor, por isso que eu te falei, por detalhes custarem muito dinheiro, você agrega valor ao teu produto com tudo. Primeiro, com sabedoria para vender. Boa. Poder entregar aquilo que o cliente está esperando. Segundo, como você acolhe esse cliente depois da aquisição. Boa. Porque a aquisição não é barata. Então, e todas as máquinas param, e como eu falei no início aqui do nosso Café com Bem... Sempre vai estar trabalhando. E, cara, janela de produção. Janela de produção. É 1 mês, 1 mês e meio para colocar no chão, 1 mês, 1 mês e meio. Aí 3 meses tratando. Aí que eu falei, né? O dinheiro do cara começou a nascer. Aí deu uma infestação de alguma coisa. O pulverizador parou. Você vai lá para a lagarta e fala assim, olha, para um pouquinho aí que eu não tenho. Tá chegando a peça. Aí imagina a alegria do produtor rural que tá vendo a lagarta comer o dinheiro dele. Comendo o dinheiro dele. Você imagina a alegria dele. Então, por isso que a urgência do agronegócio é um negócio encantador também, enquanto você é rápido. Hoje, na Valtra, eu consigo entregar uma peça de reposição para
qualquer concessionário meu, em qualquer lugar do Brasil, e a gente já está com um projeto até fora, em alguns países de fora do Brasil, aqui da América do Sul, em 24 horas. Uau! Então a máquina quebrou, meu concessionário precisou, pediu a peça, tem uma modalidade que chama máquina parada, o cara coloca lá em 24 horas, eu entrego lá. Se o pedido entrar até às 3 da tarde, ela embarca no mesmo dia e no dia seguinte eu entrego até antes de 24 horas, Incrível. mas eu digo que eu garanto até Garante 24. em 24. Não é por isso, é porque é urgência. Qualquer falha custa milhões. Qualquer Incrível. falha custa milhões. Então isso e, de novo, você não reverte. Né? A hora que você falhou, não tem reversão. Então começa a entrar lá, o cara pode ganhar tantas vezes mais aquele dinheiro que ele aplicou e aí começa aí o conta corrente comendo aquele dinheiro. Então a gente precisa ser eficiente. Então conhecer o que está fazendo para o vendedor é importante. Poder. E se colocar ao lado do cliente, cara, ao lado do produtor. Isso é uma das coisas, é uma das dos nossos pilares. E o cliente percebe. Lógico, percebe. Não é, Esteves? É Lógico, isso. Porque está relacionado ao propósito que a gente estava falando. E é um isso pilar aí, da cara. companhia. É isso. Dentro da Valtra, o agricultor está sempre no centro das nossas discussões. Que legal. Então, o cliente está no centro das nossas discussões, sempre. A gente sempre está discutindo como eu consigo ajudar o produtor rural a produzir mais, gastando menos. Incrível. Então, isso está no pilar da nossa companhia. Né? Como é que a gente entrega mais para o cliente e ele gastando menos, né? Porque esse é o desafio da agricultura, né? Você produzir mais, cada vez mais, ter mais produtividade e gastando menos, porque é matemática. O cara não tem 50, 100 tratores porque ele é egocêntrico. Não, eu quero ter 50. Não, porque ele tem um período para botar toda a planta no chão e depois ele tem um período para tirar. E aí começam essas operações de guerra. Plantio, uma operação. Trato cultural, pulverização, ao longo dos 3 meses ali é outro, e depois vem a colheita. Então, o ciclo produtivo do agricultor ele é muito sensível. Não pode falhar, não pode falhar, tem que ter... Bem, o cara enterrou milhões de reais. A partir daquele momento, só Deus. Aí é fé. Precisa chover na hora certa, tudo tem que acontecer para que aquele dinheiro produza mais, né? Porque o cara investe para reverter aquilo em 2, 3 vezes o que ele botou de dinheiro. Então, e a gente é parte importantíssima desse processo. Mas e já puxando aqui, eu quero fazer uma das minhas perguntas para você. Me fala de perrengue. Eu queria ouvir um perrengue, uma coisa ruim assim nessa tua trajetória de mais de 30 anos aí. Me conta, Claudião. Um perrengue legal, assim. Aquilo que apertou. Cara, você tem que ter... Que você rebolou. Então, conta aí. É louco, né? Porque a gente imagina que você trabalha com alimento, né? O cara é produtor de alimento. E aí um dia eu tava numa mesa, numa reunião com um clientaço, um grande produtor de batata. E aquela conversa pra cá, a gente tá almoçando, e aí tinha um diretor na época meu, tava na mesa, e aí o cara falou, mas e aí, como é que tá o negócio? Ele falou, tá muito ruim. Eu falei, mas como assim, cara? Mas a gente tá... Ele falou, não. E aí você, nessas horas, você não pensa, porque eu tava fazendo uma dieta, cara, né? E aí eu olhei, larguei a batata pro lado. O cara falou, pô, nem meu produto você come, tu quer me vender, cara? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, eu deixei do lado porque era o mais gostoso, eu vou comer no final. É o que eu gosto mais, eu deixo pro final. Aí, o garfinho já tava junto ali, ele já tinha percebido, né? Eu falei, não, é porque eu gosto de comer no final, que é bom, cara. Toma ele comer batata. Eu com baita regime que eu vivo tentando manter, porque a rotina não é fácil, verdade, cara, mas a gente passa isso, né? Tem brincadeira que a gente vai em usina de cana-de-açúcar e o cara pede adoçante pra tomar café. O cara fala, pô, não é meu produto, tá botando adoçante. Cara, eu faço açúcar, eu não faço adoçante. Pelo amor de Deus. Então, esses perrengues a gente passa, né? Que aí você tem que, né, dar essa rebolada pra não ficar feio com o cliente. Mas é o dia a dia nosso. É o dia a dia. É isso, tem que ter percepção. Tem que ter percepção. Steve, sabe que eu vejo uma grande oportunidade das concessionárias que a gente visitou de muitas vezes ficar dinheiro na mesa da distância entre o pós-venda e vendas. Sim. E lembrando que o cliente ele vai na nossa concessionária, ou o funcionário do cliente está lá na concessionária comprando uma peça. Uma peça de reposição, alguma...
E eu vejo, e aí que acontece isso na arena de vendas. Na arena de vendas, a gente traz para o game, para gamificação, a gente gosta de trazer todo o pessoal do pós-venda, de peças, o pessoal da manutenção, junto com o pessoal de vendas. Para quê? Para que com o mesmo propósito façam o cliente fazer um grande negócio. E a gente ouvindo lá o pessoal do pós-venda, que normalmente é o pessoal que está... E falando com o pessoal, bem, Jed, você não imagina o que é fazer manutenção numa máquina lá no campo de arroz com água no joelho. É louco. Água no joelho, porque quantas toneladas pesa uma máquina hoje daquelas? É muito poucos clientes levam uma máquina para consertar. A maioria das vezes é no campo. Imagina água no joelho, um mecânico. Feliz da vida. Feliz da vida, água no joelho. É outro cara que tem uma outra grande oportunidade. Também lida com muita frustração. Verdade. Porque ele sempre vai atender o cliente, o cara tá chateado. Chateado. Tá chateado. A gente não falar outra palavra. Tá. Tá chateado. O cara tá fervendo por dentro. E esse cara tem a grande oportunidade de mudar a vida do cara também. Porque Verdade. se ele é treinado, capacitado, ele vai lá e resolve o problema da primeira vez. Por isso que eu te falei, quando uma máquina quebra, é a grande oportunidade do de velho selling que eu falei, que é todo o meio ambiente, todo o conjunto. Eu vendi um produto que é espetacular, depois eu dei suporte que é espetacular, isso é fidelização. Você fideliza o cliente porque o momento que ele mais precisou, você estava do lado dele. Então, todo esse conjunto. Mas você estava falando sobre venda, né? Como é que é a questão de percepção? Eu cuidava de pós-venda, né? Eu vim do pós-venda. Verdade, você... Isso é muito legal. Eu viveu cuidava pós-venda, legal. Na Valtra eu cuidava da parte de peça de reposição para todo o Brasil. Isso há quantos anos atrás, Claudião? Tem uns 3 anos atrás. 3 tá? anos. Eu bacana. fiquei 5 anos da minha trajetória dentro da ACO, né, da Valtra. 5 anos, foi 5 anos e meio cuidando de peça de reposição para toda a América Latina aqui. Então era muito legal e eu aprendi muito. E aí que você fala de preparação. Imagina que você vai lá no balcão e pede para o cara peça de motor. Pô, você tem aqui pistão, camisa, aquelas coisas todas para motor. Eu tenho. E vai lá e entrega a peça pro cara. Aí um dia eu cheguei pro cara e falei, cara, você sequer perguntou para esse cara, pô, você tá comprando peça de motor. Provavelmente ele tá numa oficina terceirizada fazendo o serviço. Boa. Eu falei, cara, tá fazendo serviço, você tá fazendo motor com quem? Né, para pelo menos tentar falar, pô, você sabia que se você fizer aqui, dentro da nossa oficina, você tem garantia de mais um ano desse produto? Então, às vezes, o cara não consegue ter a percepção de entender quem é que está mexendo nesse trator para tentar trazer o serviço para dentro da para estar ali dentro. pós-venda. Então, isso era coisa que a gente também trabalhava com o pessoal de pós-venda. Cara, faça a pergunta, onde está esse motor? Está fazendo com quem? Está fazendo retífica? Você sabia que se fizer aqui, vamos conversar com o gerente de oficina, ver o que ele faz de melhor. Trazer para dentro do negócio. Porque peças e serviços têm um valor muito importante para um concessionário. A gente tem uma frase, não, né? Tem um KPI que chama fator de absorção. KPI, fator de absorção. Conta mais para mim. Que é o seguinte, todo dia primeiro, quando o concessionário abre a porta dele lá, ele já abre aquela porta devendo alguns milhões de reais. Ok. Porque é a estrutura dele, né? Tem tantos funcionários, tantos vendedores, mecânico, conta para pagar a luz, que são os custos fixos. E a gente tem uma máxima de que peças e serviço precisa cobrir a margem de contribuição, né? Retira o valor de compra, a valor da venda, o que sobra da venda, que não é lucro, nada disso, né? Então tem a margem de contribuição, tem que pagar toda a conta do concessionário, para que o concessionário tenha tranquilidade para vender o melhor e não deixar dinheiro na mesa. Boa. Ou seja, eu preciso pagar os custos fixos, então mecânico tem muita importância, o vendedor de peças tem muita importância, todos eles precisam estar dentro desse contexto para que o negócio do concessionário fique mais leve. Isso em carro é muito comum, né? Em concessionário isso é muito comum. A gente precisa pagar essa conta para que o vendedor tenha tranquilidade, para que você possa vender o melhor produto e não ter um desespero e cair naquela guerra só de preço de mercado. Você tem que ter segurança daquilo que você está colocando. Se você acredita no teu produto, você faz aquilo, você tem que dar o valor para aquilo. Boa, boa, muito bom, meu amigo. Agora, eu quero falar... Bom, você já me falou de perrengue, eu gostaria de te ouvir um pouco como aprendizados de vida. Gostaria que você trouxesse aqui, Ben,
Se eu pudesse trazer um conselho para a equipe de vendas desse Brasilzão do agronegócio, frente à tua trajetória, tudo que você viveu, o que você deixaria aqui como mensagem para essa turma gravar no seu coração e levar por onde andar por esse Brasil? Cara, conselho de Cláudio Esteves. Eu tenho uma máxima comigo que é eu aprendo todo dia. A gente precisa aprender. Então tem algumas coisas que a gente precisa parar para olhar, né? Quem me conhece sabe eu sou um cara apaixonado por vinho. Mas tem um porquê disso, né? Lógico, é uma bebida, né, maravilhosa, mas e conhece, viu, gente? Não só gosta, como o cara conhece pra caramba de vinho. Mas tem uma coisa, sabe o que me encantou nisso? Porque para mim o vinho é um produto que mais tem storytelling. Se tem um produto que se agrega valor, é o vinho. Verdade. Então o que eu brinco é o seguinte, e a gente já fez isso, mas vá visitar uma vinícola. Ou vai escutar um sommelier falar de vinho. Verdade. Todos os vinhos, para pensar, todos eles são feitos de uva, independente se é Cabernet, se é Chardonnay, qualquer uva. Ele é feito de uva e ele tem 750 ml. Ok. Uns custam R$10, outros custam até R$1 milhão. E o que você vendeu ali dentro dessa garrafa foi só a história. Incrível. Foi só a história, como se agrega valor a um produto. Mas vá visitar uma vinícola. Você é cuidado desde o primeiro momento que você põe o pé lá dentro. E eu já falei isso com algumas pessoas e por isso que me encanta. A primeira coisa foi me encantar. Com todo esse cuidado que você tem. Antigamente eu achava assim, cara, mas como todos os rituais são respeitados, como o produto é respeitado, e você é tratado desde o momento que você pisa dentro de uma vinícola. O cara cuida de você, ele te pega, ele te mostra, ele conta a história daquele lugar, ele conta a história daquela terra, esse solo, né? Tem isso, aquilo, outro, e você começa a olhar, cara, eu tenho que tomar essa garrafa de vinho, porque não é possível, tanta história assim. Então, criar desejo. cara, você... E o cuidado, a paixão que se tem para o negócio. Então, eu digo, venda é isso, você tem que ter paixão. Falei desde o início que se você não amar o que você faz, não tem. Você tem que ter as histórias para você contar, seja ela eu brinco, a Valtra é uma marca finlandesa. Olha isso. Ela foi a primeira... Você sabia, gente, que a Valtra é finlandesa? Finlandesa. E se você for olhar, a Finlândia... 80% dos navios de cruzeiro são produzidos. A Finlândia tem uma grande capacidade de produzir produtos de alta performance. Então era uma estatal finlandesa, do governo finlandês, que produzia coisas para a guerra da Segunda Guerra Mundial, e depois ali se viu nesse momento e começou a produzir tratores, e foi a primeira fabricante a chegar no Brasil. Então, sequer às vezes a gente conta essa história para algum cliente, né? São detalhes, o cara acha que está perdendo. Não. Quando você cria conexão, quando você cria esse ambiente com esse cliente, você tem essa oportunidade. Então, eu brinco isso, eu aprendo todo dia. E a paixão pelo vinho veio por essa criação e adição de valor a um produto. É impressionante, né? E todo o cuidado que se dá, eles contam toda a história, eles te carregam. E eu falei para as pessoas, eu falei, pasmem, porque eles fazem tudo isso para te vender em média uma garrafa de R$150, cara. Por isso que é lógico que tem muito mais caro, mas você cria desejo quando o cara começa a contar a história desde do material orgânico que tem no solo. Aqui tem mais pedra, tem mais argila, isso cria, sabe? Então eu costumo dizer que a gente precisa aprender todo dia e a gente precisa ter paixão pelo aquilo que faz. Aprender todo dia e ter paixão pelo que faz. Isso é propósito, isso muda tudo. Olha, Esteves, estamos chegando no final desse bate-papo, mas eu quero mais uma pergunta. Ô, gente, eu me preparei para conversar com esse cara. Você acha o quê? Rapaz... Você acha que eu ia vir assim, com a cara e com a coragem? Não, tem de ter Lembra a antecipação? Quem chega primeiro bebe água limpa, é isso aí. Olha, mas eu quero, aqui trazer na tua memória... que você traga aqui, busca aí, já vai buscando uma venda que parecia talvez impossível, que o negócio desandou e você de alguma maneira com a tua equipe conseguiu trabalhar, conseguiu reverter a situação, talvez uma venda até que já estava com outra marca e você conseguiu trazer
para dentro de casa? Vê se você consegue lembrar algo ao longo forte. ao longo Deve desses ter muitas, anos, mas... a gente passa, às vezes, de novo, é percepção e detalhe das coisas, mas a gente já teve, eu já tive eu me lembro uma vez que eu fui numa usina de cana-de-açúcar, o cara até se tornou grande amigo meu, porque ele fala, cara, aquela vez tu me salvou, porque imagina que eu tava... a gente sempre entra em conversa muito mais com o pessoal de mecanização, os caras que cuidam das máquinas e que sofrem um pouco mais com a máquina. Se está parando muito, se não está. Eles me chamaram que precisava comprar um equipamento, uma máquina. Aí entramos na sala, os donos, estamos negociando ali. Eu falei, rapaz, vocês precisam parar de sofrer, vocês estão comprando uma máquina, vocês precisavam, porra, trocar essa frota. A frota já tem uma idade aqui. E aí, beleza, eles saíram, falaram, vê aí o preço, fiz o preço, fechamos o negócio. Aí um dos donos olhou para mim e falou assim, cara, legal, eu troco. Resolve o problema dessa minha frota aqui, arruma um comprador para tudo isso aqui, que eu troco tudo com você. Eu falei, rapaz, olha que com uma pergunta às vezes a gente faz, né? E aí sim, cara, aí eu movimentei a equipe inteira, arrumamos o comprador, dono, e aí o cara ficou 100% da nossa marca, comprou, na época eu fui para vender um trator, vendemos 22. Uau, que bacana! De novo, às vezes é uma pergunta que você faz, porque você não troca tudo, você já está com a sua frota um pouco mais envelhecida, já está dando trabalho. E aí eles saíram da sala e eu lá fechando o pedido, eu falei, preencha aí, eu estou preenchendo o pedido ali do trator. Ele falou, cara... Você falou um negócio para mim, ele falou, cuidado com o que você pede, que você pode ser atendido. Arruma um jeito de todos esses meus produtos mais antigos aqui, eu compro tudo novo. Caraca! Você foi lá, eu fui com aquela disposição para um produto, não tem problema. Maravilha. Maravilha. E acabou vendendo 22. Mas vocês viram, gente, que a venda nunca é fácil. Não. Então tá bom. Olha, eu... primeiro preciso da tua ajuda para vender a minha frota. Então não é assim, ó, me fatura mais 21 para dar 22. Não, preciso da tua ajuda. E depois tem composição de preço, tem tudo aquilo. Não é brincadeira, não. Poxa, que legal esse. Parabéns, hein, Claudião? É isso aí. Sabe aquele batateiro também me comprou, tá? Ah, o batateiro? Aquele dia também, quando eu falei, meu Deus do céu. E aí depois a gente conseguiu reverter. Vendemos uma meia dúzia de tratores. Aí você comeu a batata. Comi, eu falei, tô guardando pro final. Pro final, melhor. Batata boa. E a gente resolveu. Sabe, me faz lembrar, olha, o que me marca muito também, Esteves, é o apagar das luzes. Quantos negócios, gente, acontece no apagar das luzes? Sim. E a gente já tá de saída. Você tá indo para casa, tem festa da família, ou é sexta-feira, já é o final de semana chegando, você cheio de alegria, já acabou o meu expediente, e chega alguma oportunidade. Eu não vou lembrar exatamente qual foi a Grishow, mas deve ter sido 2006, 2007, lançamento de SW4 nova. Opa. Lá na Grishow. Luzes apagadas, chega um muito jovem, 21, 22 anos, bonezinho, eu vi que tinha um menino de cara boa. Uhum. E ele falou, poxa, acabou o test drive, e a gente estava cuidando do test drive Toyota, lá na Grishow, SW4, nova Hilux e tudo mais. Tava lançando a nova SW4. E eu falei, porra, você gostaria de fazer o test drive? Ele falou, poxa, cheguei tarde, né? Poxa, desculpa aí, não sei se consigo vir amanhã. Eu falei, peraí, você quer andar no carro? Já tava luzes apagadas, minha equipe de instrutores de test drive já tava... Peguei o rádio e chamei. Gente, eu preciso de um instrutor. Quem se candidata? Aí que vale a pena ter uma equipe engajada. Sim, isso é importante. E eu vou dizer que a equipe voltou, não foi um. A equipe toda voltou. Ben, olha, acendam as luzes. E esse rapaz, não vou lembrar o nome dele, ele gostaria muito de fazer o test drive na nova SW4. Poxa, você vai fazer isso? Vamos lá, tá aqui. E o menino andou no carro. No outro dia, pau comendo, feira, test drive, aquela doideira. Loucura, porque tinha um stand principal com todos os carros e tinha outro stand de test drive. E é o que a gente estava cuidando. Chega o rapaz, só que acompanhado de um senhor. Falou, e eu faço questão de falar com você. Eu falei, como é que vai? Seja bem-vindo e tudo mais. Falou, pai, ele que me atendeu ontem. E olha só, como o esforço vale a pena e é reconhecido pelo cliente. Ele falou, primeiro eu quero te agradecer, porque o meu filho falou que você já tinha encerrado e você acendeu as luzes e fizeram o test drive com o meu filho. E eu quero agora também fazer o test drive, porque ele falou que o carro é muito bom. E esse senhor fez o test drive,
terminou, fez questão de vir falar comigo de novo. Olha, de novo te agradeço, obrigado pelo teu instrutor de test drive, e eu estou indo agora trocar a frota da fazenda. Ele tinha todas Mitsubishi Pajero na época. Caramba, aí trocou tudo. 6 Mitsubishi Pajero. Trocou. E daí ele voltou ainda de novo, trouxe mais gente para andar. Olha, fechei, não é conversa, ele fechou 6 SW4, Coisa boa. trocando a frota. Você vê. Então o apagar das luzes é tão poderoso, porque o vendedor é vendedor 24 horas. Esteves, não tem jeito, quem vende, vende 24 horas. E é nesses momentos que você cria uma conexão ainda mais forte com o cliente. É isso. Porque ele realmente ele enxerga valor, ele entende. É Por isso isso. que eu falo, o value selling é o vendedor, a marca, o produto e o como você resolve os problemas. Aí você entrega um serviço de excelência e você ganha um cara para sempre. Incrível. Isso não tem jeito. Coisa boa, não tem meu segredo, cara. É isso. Tem que amar o que faz, Vai. frequência, visita. Ah, meu amigo. Aprender. Esteves, que Isso aí. alegria estar com você aqui, meu amigo. Que papo leve, papo gostoso, Coisa papo de boa. vendas. E eu queria, já chegando no nosso final desse bate-papo, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final para a nossa audiência. Uma mensagem de o quê? Atitude, motivação e como continuar vendendo no agronegócio em 2026. Rapaz, para mim isso é tão natural, né? Porque eu acho que você falou, né? Vendedor é vendedor todo dia, né? Mas a preparação, isso é fundamental, gente. Né? Conhecer o produto, conhecer o cliente e conhecer o negócio. Então, preparação, ele é fundamental. Cara, aí o resto é alegria, é fé, é acreditar. Vende mais quem visita mais. Vende mais quem visita mais, gente. Não tem jeito. Tem que visitar, né? O cliente gosta. Você, quando é um cara que ama o que faz, isso exala. Isso as pessoas percebem. Então, tem que botar paixão naquilo que faz. Eu não acho que é muito segredo e eu brinco Então... que eu vejo, eu brinco que vejo que tem vários métodos. Isso não pode ser mecânico, isso tem que ser verdadeiro. Boa. Isso é o que vale. Verdadeiro. Bom, você vê que eu sou bom aluno e eu anotei coisa pra Tô vendo caramba aqui, Esteves. Não, Coisas muito legais. Se colocar nesse livro aqui, eu vou querer royalties. Hein? Vai ter royalties aqui, ó. Olha só que legal que o Esteves falou, gente. Frequência, continuidade, gostar de pessoas, ser verdadeiro com os clientes. E controle a tua ansiedade. Ansiedade pode acabar com tudo. Mas precisa ser ansioso para ser persistente. É isso aí. O vendedor extraordinário, ele tem que gostar, tem que ter paixão e alegria. Vender é servir. Que demais. Cara, quanta coisa boa aqui. Pô, Esteves, só posso agradecer por esse papo tão criativo, tão alegre, leve. Agradeço e honrado de ter você aqui. E falar de venda para mim é coisa boa. Só faltou da próxima vez, é claro que o café, mas o mercado da uva tá legal também. Tem um vinhozinho, faz toda a razão. É que esse horário ainda nos permite, né? Então, que coisa tudo boa. Bem. Olha, e para continuar essa jornada, bom, a gente já falou @Valtra. Isso aí. Né? E também, qual o teu Instagram? É o esteves.agro. Olha aí, Esteves, com E na frente, esteves.agro. Isso aí. @valtra.com.br. Olha, que rede social forte, ativa, muito legal. Tem muita coisa legal lá. A gente tem vários programas e as pessoas vão enxergar lá isso que eu estou falando, a paixão que a Valtra tem por estar nesse negócio. Nós temos vários programas bacanas. Você já acompanhou Viajando com V de Valtra. A gente trata isso com muito carinho. Muito bom. A gente faz ela se tornou a maior expedição de tratores do mundo, cara. Cara, é demais. E eu ando. É incrível. Eu vou nessa expedição. É sempre um caminho de fé que a gente fala, que é de renovação na fé no agro. Então a gente faz as peregrinações, já fizemos o caminho da fé, já fizemos caminhos de Caravaggio no Rio Grande do Sul, já fizemos Estrada Real, um pedaço da Estrada Real. Ano passado a gente foi lá para o Nordeste, lá onde nascia o ouro branco, que é o açúcar. Né? Então a gente saiu da usina mais antiga em atividade do Brasil, a usina vai fazer 300, do mundo, aliás, vai fazer 300 anos. E terminamos na igreja mais antiga do Brasil, uma igreja lá em Igaraçu, a igreja de São Cosme e Damião, de 1535, se eu não me engano. Foi lindo, então esse ano vai ter mais edição, ainda não posso dizer para onde vai, mas vai ser lindo o pessoal acompanhar lá o que a Valtra faz
nesse agro brasileiro. Que Coisa linda, gente. Então, olha lá, acompanhe então o Esteves nas redes sociais. Quero te convidar também para acompanhar o Ben nas redes sociais. Olha lá. Então, o que a gente pode fazer? Agradecer a nossa audiência. Obrigado por estarem conosco até aqui. Compartilha. Você que está no Instagram, compartilha o que para tua família, para os teus amigos. E você que está aqui no YouTube, aqui, conteúdo na íntegra, mas também no Instagram a gente tem cortes bem legais. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam em mais um Café com Ben. É isso aí, pra cima, bora quebrar tudo! Obrigado, meu parceiro. Obrigado, gente. Um abraço. É isso aí, até a próxima, gente. Bora!